poder do Senhor, vivermos para a sua glória. Oremos. Agradecemos a Deus por esta manhã, pelo teu cuidado, pela saúde de cada um. Oramos por aqueles que estão enfermos. Lembramos, Senhor, do Márcio Amorim, da Toninha, Deus, que estão sob cuidados médicos. Clamamos também pelo irmão Gianfranco, que tu possa estar cuidando. E clamamos, Senhor, por todos os irmãos que estão agora nesse momento em oração, para que possamos ouvir do Senhor. E que o Senhor trabalhe em nossos corações pela ação benigna do teu Espírito e pelo poder da sua santa palavra, que possamos aprender de ti. No nome de Jesus. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor inicialmente e em seguida o presbítero Ricardo estará comunicando a palavra do Senhor. Graça e paz, muito bom dia a todos. Que bom que a gente pode estar mais uma vez aqui para falar um pouco a respeito da palavra de Deus e aproveitarmos, essa manhã de domingo, dia do Senhor, onde a gente pode se aprofundar mais na sua palavra, que nos leva a conhecer realmente quem é Deus, a sua pessoa e tudo que Deus quer fazer por cada um de nós. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade,
sempre temos visto, né, uma busca, e sempre se faz necessário uma busca maior de Deus e das coisas de Deus. Mas o que eu queria ressaltar nessa manhã, e é que a gente aprofundasse um pouco sobre isso, está relacionado à soberania de Deus, ao controle de Deus e tudo que Deus pode fazer quando Ele quer tratar algo com o seu povo, quando o Senhor quer se revelar a um povo, a alguém, né? E nessa manhã eu vou usar um texto que talvez no primeiro momento você possa imaginar que não fale muito a esse respeito, mas nós vamos nos envolver bastante nesse tema, e a gente vai ver que como a soberania de Deus, ela é importante, ok? Muito bem, o texto que eu separei nessa manhã está em 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 8. Nós vamos estar fazendo a leitura desse texto, para que a gente possa interagir então com os irmãos. Muito bem, antes de nós iniciarmos a leitura da palavra, nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Ele possa nos dar esclarecimento da sua palavra, entendimento, que ela possa realmente trazer algo importante aos nossos corações. Amém? Ademir, você pode fazer essa oração, por favor? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando, de estar na Tua presença, Pai, e aprender um pouco mais da Sua palavra. Agradecemos, Senhor, pelos nossos queridos irmãos que estão nas suas residências, para aprender um pouco mais da Sua palavra, Senhor. Que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, ó Pai, abrindo nossas mentes e dando-nos sabedoria para aprender essas maravilhas que é do Senhor e caminhar na sua direção. Obrigado por tudo, obrigado pela vida do pastor Davi, pela vida do nosso presbítero Ricardo e de todas as suas famílias, e também oramos para aqueles irmãos enfermos que estão precisando de uma oração, e que o Senhor, ó Pai, restaure a vida de cada um conforme a tua vontade. Agradecidos por tudo, é no nome sagrado de Jesus que nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. Nós vamos estar iniciando a leitura desde o verso 1, 17. Nós vamos começar no verso 1, para a gente ter uma abrangência um pouco maior desse texto. E nós vamos caminhar com ele até o verso 16. Amém? 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses dias, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmos te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão
na tua mão? Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temais, vai, faz o que te disseste. Mas primeiro, faze dela para mim um bolo pequeno e trazemo-no aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Muito bem, creio que alguns de vocês já ouviram alguma coisa a respeito desse texto, que fala para nós a respeito da viúva de Sarepta. E eu já vi algumas pregações sobre esse texto, e na maioria delas, ou em quase todas essas pregações, o que se destaca é a obediência da viúva em dar o alimento que ela já não tinha para o profeta Elias. Ou então a ideia central do texto se dá na questão do profeta Elias fazer então, de repente, um milagre da parte de Deus e revelar esse milagre àquela mulher. Mas nessa manhã eu queria que a gente tivesse um olhar diferente para esse texto, não só para esse texto, mas também para o texto em geral. Por que o texto nessa manhã fala da soberania de Deus? Para a gente entender isso, para a gente entender e falar a respeito dessa soberania de Deus, seria importante a gente entender qual é o contexto que se passa nesse momento. Quem era o profeta Elias? E qual era o contexto? O que Deus queria tratar com tudo aquilo que foi feito? Naquele tempo, o reino de Israel, a terra de Israel, estava sendo reinada pelo rei Acabe. E diz isso aqui o texto, no capítulo 16, a partir do verso 32, coloca para mim, 1 Reis, capítulo 16, verso 32 e 33. Diz que naquele tempo, o rei de Israel levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Ou seja, ele levantou o altar em adoração a um ídolo. No verso 33 diz: também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, o rei Acabe abandona a sua fé no verdadeiro Deus de Israel e passa a adorar ídolos, outros ídolos. Ele levanta poste ídolo a Baal, e ele então, diz aqui o texto, comete mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E olha que já tiveram outros reis antes de Acabe que também fizeram coisas terríveis. Mas o texto destaca bastante isso. Então, diante desse cenário, Deus se vê afrontado pelo rei de Israel, que começa então a adorar ídolos, ao invés de entregar toda a sua adoração, toda a sua devoção ao próprio Deus de Israel. A partir daí então, verso 17, nós lemos o primeiro versículo,
capítulo 17, verso 1, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ou seja, Deus levanta um profeta. Quem era esse profeta? Elias, um profeta de Deus, da parte de Deus, levantado por Deus, para ir então até Acabe, o rei desobediente, que estava afrontando ao Senhor. Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ou seja, o que nós vemos aqui então é o profeta Elias, vindo da parte de Deus, levar a Acabe, o rei desobediente, o que o Senhor então estava colocando diante da nação de Israel e principalmente diante do rei de Israel, dizendo que durante um grande período, ou pelo menos enquanto a palavra de Elias se mantesse, não cairia chuva naquela terra. O que a gente então enxerga? Que Deus é um Deus justo. Enquanto o povo que deveria estar adorando a Deus, enquanto um povo que deveria estar obedecendo a Deus, enquanto um povo que deveria estar sendo grato por tudo que Deus já tinha feito com a nação de Israel, todos os milagres, tudo que tinha acontecido, o povo então se volta a adorar outros ídolos, sobre a direção, sobre o alinhamento, sobre a ordem do rei de Israel, o rei de Acabe. Então, o Senhor levanta um profeta, Elias, para ir até o rei e dizer que por um grande período não haveria mais chuva sobre aquele povo. Todos nós sabemos que a água é algo essencial. Sem água é difícil, sem água é pobreza, sem água é sujeira, sem água as coisas não nascem. E Deus então pune a nação de Israel por estar servindo a outros deuses, e então deixa de haver chuva naquele tempo. Muito bem, depois que a ordem foi dada e o rei Acabe então já saberia que a terra não pudesse mais, a terra estaria seca e que a chuva iria faltar, Deus começa então a trabalhar o seu projeto de amor e revelar a sua soberania, em dizer que Ele continua no controle, que Ele ainda é o mesmo Deus e que todas as coisas estão sobre a sua direção. A partir de então, Deus começa a colocar uma provisão na vida de Elias. E o que é importante a gente entender? Muitos, quando olham para esse texto, como eu já disse para os irmãos, ou enfatizam a questão do profeta Elias ser um homem milagroso, ou enfatizam a questão da viúva de Sarepta ser alguém que obedeceu a palavra e deu de comer ao profeta. Mas eu queria que nós olhássemos para esse texto com a ótica da soberania de Deus e o que Deus quer fazer com isso tudo para tratar a nação de Israel. Primeira coisa, Deus continua provendo. Diz o verso 2: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira aos Jordãos. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Olha que coisa interessante. Verso 4. Beberás da torrente, ou seja, Deus manda Elias para um outro lado, para o lado oriental, para que ele fosse estar junto de um rio, de uma torrente. E ele então ordena aos corvos, ou seja, aos abutres, aos urubus, vamos dizer assim, que ali mesmo pudessem sustentar o profeta Elias. Verso 6 diz assim, verso 5. Foi, pois, Elias, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-te, Davi.
É de baixo. Não. É de cima. É o do Davi. Nesse. Desculpem aí, irmãos, pelo alarme. Vamos lá. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Verso 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Muito bem, Deus manda Elias para aquele lado, e Deus então começa a prover na vida de Elias, já que se ele ficasse onde ele estava, ele morreria de sede ou fome. E o que acontece? Deus provém para Elias. E o que eu acho mais interessante quando a gente olha, para esse texto, olha como é a soberania de Deus. Deus leva Elias para um lugar distante e ele passa a ser alimentado por corvos ou abutres. Olha só, animais considerados imundos, sujos, porque se alimentavam de carniça, se alimentavam de animais mortos, mas Deus usa essas aves para trazer o alimento a Elias e para manter a provisão sobre o profeta. Olha que coisa interessante. Então, verso 7 diz assim, coloca para mim, Ademir, verso 7. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Passados alguns dias, então, que Elias já estava ali sob o sustento dos corvos, passado alguns dias, depois daquilo tudo, a torrente seca. Então, verso 8, diz que veio a palavra do Senhor, dizendo, verso 9, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Muito bem, queria abrir um parênteses aqui, que é algo importante para a gente falar um pouquinho nessa manhã. Está falando sobre uma viúva. Dispõe-te e vai a Sarepta. O importante é dizer que Sarepta era um lugar um pouco mais distante, que pertence a Sidom, ou seja, um povo gentil, uma nação que não adorava ao Deus de Israel. Então Deus tira Elias de onde ele estava e leva ele para um lugar diferente, desconhecido, onde o povo ainda não servia a Deus. E mais do que isso, ele leva então Elias a uma viúva, a alguém que era muito provavelmente desprovida de recursos, porque naquela época somente o homem podia trabalhar e era ele o provedor, aquele que poderia levar o alimento para sua casa. E Deus então olha para Elias e diz, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Meus irmãos, olha que coisa interessante, como são os propósitos de Deus. Deus leva Elias para estar junto de uma mulher viúva, desprovida de recursos, uma mulher gentílica que não cria no Deus de Israel. E o texto aqui é bem claro, dizendo que Deus dá uma ordem àquela viúva, para que desse comida a Elias. É importante a gente ressaltar essa questão da provisão de Deus. Quem é esse Deus provedor? Esse Deus provedor não é um Deus que está disposto a prover na vida de alguém da maneira que a pessoa quer. Deus usa as suas formas, as suas maneiras para cumprir os seus propósitos. E é isso que é importante a gente ressaltar nesse texto dessa manhã, para mostrar que a soberania de Deus pode nos levar a lugares que às vezes nós não gostaríamos de estar, ou a lugares que vão gerar uma certa dúvida em nós a respeito da parte das coisas de Deus. Elias foi levado para ser alimentado pelos urubus. Elias depois é levado então para ser alimentado por uma viúva gentílica em Sarepta. Mas Elias, diz o texto, que se dispõe à palavra de Deus e acredita
em tudo aquilo e crer em tudo aquilo que era a palavra de Deus. Como eu te falei, né, muitos enfatizam essa questão, e mais do que isso, a parte que vai falar dos milagres de Elias. Mas o mais importante para mim é entender que Elias foi alguém que simplesmente quis obedecer a Deus e a sua ordem. Muito bem, a partir disso, a gente vê então que Elias se dispõe, que Elias se coloca na vontade de Deus e ele vai. Verso 10 diz assim: Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou-lhe e disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Verso 12. Indo ela a buscá-la, 11. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Verso 12. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, ou seja, o Deus de Elias, nada tem cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morremos. Amados, olha que coisa interessante. Esse era o cenário. Elias, alguém que já estava fugindo da sede, porque a fonte do rio havia secado. Deus o leva diante de uma viúva, e aqui fica muito bem claro que ela não tinha recurso nenhum, muito mais do que isso. Diz o texto que o que ela tinha era suficiente para que ela comesse aquele momento, e que a partir daí o que restava para ela, o que ela estava pensando, é que tanto ela como seu filho iriam morrer de fome. Importante, né, a gente, como eu já falei, nós entendermos que o nosso Deus, esse mesmo Deus severo, que deixou faltar chuva sobre a terra, é o mesmo Deus provedor, que estava trabalhando para um propósito maior, que nós vamos ver mais à frente, mas que Ele usava e usa e continua usando, com certeza, nos dias de hoje, a sua provisão, as suas dádivas, o seu amor, a sua bondade, para conduzir o seu propósito maior. E ele então leva Elias perto daquela mulher desprovida, que não tinha mais nada para comer, mas por obediência à palavra, Elias então vai até ela. E olha então que diz o verso de número 13, quando Elias então se volta para essa mulher. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e trazemo-o aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia e o que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa então foi a palavra de Deus para Elias, e Elias então, diante daquele cenário triste, daquele cenário de dúvida, diante daquele cenário onde o que estava diante deles era a morte, pela fome ou pela sede, ele diz que o Senhor iria fartar aquela casa, que o Senhor iria prover na vida deles, e que a farinha e a panela e o azeite não iria faltar até o dia e o que o Senhor fizesse chover pela terra. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que é capaz de fazer coisas grandes. Nós servimos a um Deus que é capaz de fazer coisas tremendas. Nós servimos a um Deus que é capaz de fazer coisas maravilhosas. Mas quando essas coisas cooperam para aquilo pelo qual Deus quer impor o seu propósito. Isso que Deus estava fazendo na vida daquela viúva e na vida de Elias, não era para demonstrar para eles apenas um milagre que se fazia necessário. E muitas vezes a gente, quando ouve pregações desse texto,
As pessoas querem ressaltar ou a obediência da viúva, ou o poder miraculoso do profeta Elias. Mas o que eu queria ressaltar nessa manhã é que mesmo num cenário tremendo de dificuldade, Deus sempre vai apontar para um propósito maior. Vamos lembrar que essa fome, essa seca, era o quê? O juízo de Deus diante do povo, pela sua desobediência, por estar adorando outros deuses, por estar deixando o verdadeiro Deus de Israel de lado. Mas Deus tinha um propósito com tudo isso. E diante desse propósito, Ele opera então maravilhas, para que a sua vontade continuasse sendo observada. Se nós fôssemos aplicar isso para as nossas vidas de hoje, será que nós temos vivido nesse sentido? Aguardando a provisão, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, mas olhando sempre para o propósito maior de Deus, que é cumprir a sua vontade? Ou nós temos buscado desesperadamente as coisas de Deus, os milagres de Deus, apenas para satisfazer as nossas necessidades? Esse texto, e daqui para frente, vai deixar bem claro para nós que tudo isso aconteceu, a provisão na vida de Elias, o milagre na casa da viúva de Sarepta, está ligada única e exclusivamente aos propósitos de Deus, onde essas pessoas foram usadas como instrumento para que tudo isso acontecesse. E o que cabe a cada um de nós fazer? Fazer assim como o profeta Elias e também como a viúva. Nos dispormos a cumprir a palavra de Deus. Olha o que diz o texto, verso 13. Volta para mim, Ademir. Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno, trazendo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu Deus. Verso 14. Porque assim diz o Senhor. É assim que Deus quer. Vamos fazer segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Vamos obedecer a Deus. E a partir daí então, olha o que diz. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover pela terra. Provisão para aqueles que obedecem a palavra de Deus. E a Bíblia, irmãos, é muito clara, e muitas vezes em dizer isso, que o nosso Deus é um Deus sustentador. Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que olha para as nossas necessidades. E quando Ele vê em nós, verdadeiros adoradores, Ele é um Deus que vai suprir as nossas necessidades. Foi isso que Deus fez. Ele disse então que a promessa era de suprimento, que Ele ia suprir a vida daquela viúva, que a farinha e o azeite não iria faltar, não só para ela, para o seu filho, mas também para o profeta Elias, porque ele tinha um projeto, ele tinha um propósito a cumprir. Nós vamos caminhar para isso. Muito bem. Depois de tudo isso que aconteceu, verso 15, diz assim: foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim como eram ele, profeta, ela e a sua casa muitos dias. A provisão de Deus estava sobre eles, porque obedeceram a palavra. Muito bem. O que é importante ressaltar aqui? Elias continuava vivo, cumprindo a sua trajetória. E é isso que a gente vai ver agora, a partir do capítulo 18, a partir do verso 1. Eu quero apenas, para a gente não pular muito, citar, mas a gente não vai estar lendo, do verso 17, do capítulo 17, ao verso 23, ao verso 24, vai contar mais um milagre de Deus na vida da mulher, da viúva de Sarepta. Diz aqui o texto que o filho dela adoece, e que ela então se sente abandonada por Deus, e ela vai, e o filho dela morre,
e ela então recorre ao profeta Elias. E o profeta Elias, clamando a Deus, clamando ao grande Deus de Israel, faz com que o filho da viúva voltasse a viver. E diz o verso 24, eu vou apenas ler aqui, diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mais uma vez Deus provê, para que ficasse claro, não só a provisão de Deus, mas porque Ele também tinha um alvo maior na vida daquela mulher. Ela não precisava pelo menos ser usada, como eu disse lá atrás. Lembra que eu grifei lá, quando disse que Deus já havia ordenado àquela mulher que ela sustentasse Elias? Mais do que ordenar na vida daquela mulher, ele tinha o propósito de fazer com que ela cresce no verdadeiro Deus de Israel, mas para cumprir o seu propósito maior. Capítulo 18, verso 1, vamos caminhar. Muito tempo depois, ou seja, olha só a provisão, olha só quanto tempo o profeta Elias ficou ali, se alimentando junto com a viúva e seu filho. Quanto tempo eles ficaram ali debaixo da provisão do Senhor. Olha que coisa interessante. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Meus irmãos, esse era o propósito. O propósito de toda essa história era esse: que o profeta Elias, o mesmo homem que recebeu da parte de Deus a palavra dizendo que não choveria sobre a terra, era o mesmo homem que Deus, muito tempo depois, olha o que diz aqui o texto, iria se apresentar novamente diante do rei Acabe, aquele mesmo rei desobediente, que adorava e que estava adorando ídolos, ao invés de adorar o Senhor. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Muito tempo depois. Então vamos imaginar qual era o cenário. O cenário ali era de pobreza, o cenário ali era de morte, o cenário ali era de muito tempo sem água. Nada estava sendo plantado, nada estava sendo colhido, as pessoas estavam morrendo de sede, a opressão sobre o povo de Israel era tremenda. Mas Deus tinha um propósito em manter vivo o profeta Elias, em levá-lo até a viúva, em fazer o mantimento ser suprido na sua vida. E muito tempo então depois, Ele quer que o profeta Elias se apresente diante do rei de Israel, o rei de Acabe. E qual era então o propósito para isso tudo? Demonstrar que Deus é um Deus severo, que Deus é um Deus que trata com o seu povo, que Deus é um Deus provedor, que Ele pode prover nas nossas vidas da maneira como Ele quer, mas sobretudo que Ele é um Deus soberano, que todas as coisas estão debaixo do seu controle, que Ele era o verdadeiro Deus e que a nação de Israel e principalmente o seu rei precisavam entender que Deus é quem tem o controle. E então o profeta Elias vai se apresentar diante do rei. Olha o que diz, coloca para mim, Ademir. Verso 3. Acabe chamou a Obadias. Quem era Obadias? O seu mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Jezabel, que era esposa do rei Acabe, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Obadias, o mordomo, era alguém que temia a Deus. E quando a grande Jezabel, mulher do rei, exterminava os profetas de Israel, este mordomo Obadias foi alguém levantado para proteger.
E diz aqui o verso 5: Disse Acabe, o rei de Israel, a Obadias, o seu mordomo: vai pela terra a todas as fontes de água e todos os vales. Pode ser, talvez, achemos erva para que salvemos a vida dos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Obadias então vai para um lugar e manda que Acabe vai para um lugar e Obadias vai procurar água. E para a gente não se alongar muito na leitura do texto, vai dizer aí, daí em diante, que Obadias então tem um encontro com Elias, o profeta Elias, durante o seu caminho. E Elias então olha para o profeta, olha para o mordomo, olha para Obadias e diz: vai e diz a Acabe que venha se encontrar comigo, porque eu quero falar com ele, eu quero tratar algo com ele. O mordomo fica receoso porque todos estavam procurando Elias, e quando ele dissesse ao rei, poderia ser que então Elias saísse do lugar onde ele estava e não mais o encontrasse, provavelmente o rei iria matá-lo. É isso que vai descrever durante o texto, a partir do verso 6 até o verso 17. Verso 17 diz assim, coloca para mim, Ademir, por favor. Vendo, disse-lhes: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel. Isso já vendo, no caso, o rei Acabe, que já havia então se encontrado com Elias. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel. Não é eu que perturbo Israel quando o grande Deus de Israel deixa de mandar chuva, mas é tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins, ou seja, a Baal. É você que está perturbando, é você que despertou a ira do nosso Deus, porque você deixaste de seguir os mandamentos. E aí então o profeta Elias vai querer demonstrar para o rei Acabe quem é realmente o verdadeiro Deus de Israel. E a partir daí, se a gente for seguir esse texto, a gente vai entrar numa parte que eu conheço que muitos, ou quase todos já ouviram falar, que é quando então o profeta Elias confronta o rei Acabe e manda que ele ajuntasse todos os seus profetas, ou seja, os profetas de Baal, para que eles pudessem então preparar o holocausto. E então Elias confronta para que o Deus deles, ou seja, Baal, ele faz uma proposta: vamos preparar o holocausto, vamos ver quem é o verdadeiro Deus de Israel, e aquele que consumir o holocausto, esse será o verdadeiro Deus de Israel. E ele então quer apenas ressaltar o verso 21, coloca para mim, Ademir, por favor. Ele vai dizer assim: então Elias chegou-se a todo o povo que já se estava ali reunido no local do holocausto, e olha o que diz Elias ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Elias então confronta a nação de Israel dizendo: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois senhores? Porque eles ainda traziam algo da lei, eles ainda praticavam alguns rituais, eles ainda faziam algumas coisas da lei, mas a adoração deles era para Baal. E a pergunta é essa: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou quando você vai estar dividido entre dois senhores? Ou você segue a Deus, ou você segue os ídolos. Meus irmãos, qual que era o propósito? Vamos voltar então. Por que Deus levanta Elias? Por que Deus provê na vida de Elias? Porque ele queria confrontar o seu povo, para dizer:
ou vocês me servem, ou vocês servem ao verdadeiro Deus de Israel, ou vocês servem então aos ídolos. E ele levanta então Elias. E se a gente for seguir o texto, daí para frente, descrevendo a partir do verso 22, a gente vai chegar no final, no verso 36, que vai falar sobre todo esse desafio, o desafio de Elias com o rei Acabe, o povo de Israel, na questão do holocausto. Verso 36 diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje, sabido que tu é Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Elias foi alguém levantado por Deus, não para ser um homem milagroso, não para ser um homem que produzia milagres, como até hoje se vê muitos profetas se declarando autoprofetas, apóstolos, ídolos, dizendo que são capazes de fazer milagres, e às vezes até fazem, mas longe, muito longe de cumprir o propósito de Deus. E Elias deixa claro que tudo aquilo que ele está vivendo, os milagres, o suprimento de Deus, o alimento, o ressuscitar do filho da viúva, era para se cumprir o propósito. E a gente vai ver aqui agora que o milagre do holocausto também era para isso. Não era para fazer Elias, alguém reconhecido como um homem milagroso, mas alguém que ele mesmo se dizia: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra, a palavra de Deus, fiz todas essas coisas. Tudo que tinha acontecido ali era para que se cumprisse a vontade de Deus e o plano de Deus. Verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Verso 39. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meus irmãos, eu queria que a gente resumisse todo esse texto, que é um pouco longo, e eu até pulei alguns pedaços para a gente não se estender muito, mas eu queria que a gente pensasse nisso, na figura de Deus como três pessoas: um Deus severo, um Deus provedor, mas sobretudo um Deus soberano. Nós servimos a um Deus que é justo, nós servimos a um Deus que quer que nós possamos nos entregar totalmente a Ele. Nós servimos a um Deus que quer a nossa adoração, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso Pai. Ele quer de nós que nós possamos servi-lo integralmente, que nós possamos dedicar todo o nosso pensamento, a nossa alma, somente, única e exclusivamente a Ele. E quando às vezes nós colocamos a nossa vida em encruzilhadas e às vezes deixamos nos levar pelas coisas do mundo, deixamos nos levar, nos enredar para outros deuses que podem ser várias coisas. No caso com a nação de Israel era Baal, mas no nosso caso pode ser o dinheiro, o poder, várias situações que nos afastam de Deus e que fazem com que a gente possa estar idolatrando outras coisas. A gente precisa entender que Deus, nos amando, e foi isso que Ele demonstrou, fazendo com que faltasse chuva, para que
todo o povo pudesse entender que Ele era um Deus que tem o comando sobre todas as coisas. Ele então provém na vida de Elias, levanta um profeta para ir tratar com o rei, propõe então toda essa situação para demonstrar que ele é o verdadeiro rei. E ele levanta o profeta e diz: até onde vocês vão estar cocheando entre dois pensamentos? E quando a gente olha para a nossa vida, será que o nosso dia a dia, o nosso servir a Deus, ele é único, exclusivo, ou às vezes a gente fica cocheando? Será que a nossa fé está sendo integral, ou diante das lutas e das situações, das tribulações, a gente começa a buscar outros mecanismos? Olha o que fez o profeta Elias, suprido por abutres, suprido por uma viúva, mas ele se dispôs da vontade de Deus para cumprir a sua palavra, e Deus se revelou tremendamente, usando-o como instrumento, e ele reconhece que foi usado como servo do Senhor para cumprir a sua palavra. É isso simplesmente que nós precisamos fazer, nos colocar diante de Deus de maneira dependente, buscando a sua soberania, a sua provisão, e servir a esse Deus com integridade, na nossa totalidade. Mas esse texto, toda essa história, serve para mostrar para nós que Deus e a soberania de Deus, ela é tremenda. Então, olha o que termina dizendo aqui, verso 39. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus. Olha o que diz o verso 40, e nós já estamos caminhando para o final. Disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Todos aqueles que estavam seguindo os profetas de Baal, ou aliás, todos aqueles que estavam seguindo a Baal, os seus profetas, foram exterminados. E verso 41 diz assim: então disse Elias a Acabe, o rei: sobe, come e bebe, porque já houve ruído de abundante chuva. E aqui, irmãos, a gente meio que conclui essa história. Qual foi o primeiro passo de Deus? Dizer ao rei que não mais choveria. Qual foi o último passo de Deus? Sobe, come, e veja que eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou o Deus de Israel, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Amados, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus severo, um Deus provedor, mas um Deus soberano, que pode fazer tudo conforme o seu querer e a sua vontade. E para concluir, queria colocar apenas 2 versículos que estão fora desse texto, mas que eu creio que pode ilustrar bastante qual deve ser a nossa vida com relação às coisas de Deus. Texto bastante conhecido, Isaías, coloca para mim, Ademir, capítulo 1, verso 19 e 20. Diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. 20. Mas se recusardes, fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, o que cabe a nós e o que pede Deus para nós é justamente isso. Nós podemos cochear entre dois senhores.
Mas a palavra de Deus diz que se nós formos, como diz aqui o 19, coloque para mim, Ademir, verso 19, se quiserdes e me ouvirmos a palavra de Deus. Antes desse texto, no 18, ele vai falar sobre o pecado, que nós podemos ser totalmente libertos, perdoados. Coloca para mim, verso 18, ele diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, analisemos, pensemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, vermelhos demais, sujos demais, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aí vem a condição. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Verso 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque o Senhor o disse. Nós servimos a um Deus que, como diz toda essa história, é um Deus que trata com o seu povo. É um Deus que está sempre disposto a recuperar o seu povo. Aquele mesmo povo que estava adorando outro Deus, é o mesmo povo que Deus olha para ele, que Deus deixa faltar o suprimento, deixa faltar a chuva, com o intuito, com a intenção de resgatar o seu povo. Esse é o mesmo Deus que olha para cada um de nós, que ainda muitas vezes abandonamos ao nosso Deus, cocheamos entre dois senhores, mas é o mesmo Deus que está disposto, mesmo com lutas, com batalhas, mesmo com consequências do nosso pecado, está disposto a sempre nos buscar, a nos resgatar. E Ele fez isso de maneira maravilhosa, entregando o que Ele tinha de mais perfeito, o seu Filho unigênito, para morrer numa cruz pelo meu e pelo seu pecado. E Ele só quer de nós, que nós possamos reconhecer isso tudo, esse grande amor, que nós possamos nos converter do nosso pecado, comermos o melhor dessa terra, e mais do que isso, possamos desfrutar de uma vida eterna na sua presença. Vamos olhar para tudo isso e ver que esse Deus continua nos amando, que Ele continua provendo nas nossas vidas, e mais do que tudo, Ele quer que nós possamos nos servi-lo de maneira plena, integral, sem titubear, confiando sempre nas suas promessas, na sua graça, no seu amor e na sua bondade. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos estar orando e logo depois nós vamos estar, o pastor Davi vai estar nos impetrando a sua bênção. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós agradecemos ao Senhor, nós louvamos e bendizemos ao teu nome, porque sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é um Deus que está sobre todos e sobre todas as coisas, que todas as coisas estão sob o seu domínio, e que por mais que as coisas pareçam, ó Deus, difíceis, por mais que as coisas, que o cenário não agrade, por mais que o cenário seja de dúvida, de temor, o Senhor continua reinando, soberano, e o Senhor tem liberdade para tratar com cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos confiar plenamente no Senhor, na sua vontade, e nos dispor nas suas mãos, ó Deus, para sermos, assim como Elias, instrumentos do Senhor, para levar a verdade plena aos corações daquele que ainda não te conhece verdadeiramente. Ó Pai, que possamos, ó Deus, instruídos pela sua palavra, sermos fortalecidos em fé, para continuarmos, ó Deus, servindo ao único Deus poderoso. Que o teu Santo Espírito possa trabalhar em todos os corações, revelando a sua verdade e a sua soberania em cada um de nós. Obrigado por esse tempo, nós te louvamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Clamemos a bênção. Que o amor de Deus, o Pai, a superabundante graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a presença em nós de Deus, o Espírito Santo, nos selando, nos consolando, nos ensinando, seja com a tua igreja agora e sempre. Amém. Amém.